Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Antes de reproduzirmos o programa Vida Após a Vida, eu quero agradecer sinceramente a todos vocês que nos acompanham. Muitíssimo obrigado pelo acompanhamento, pelas vibrações positivas, pela atenção que tem dado a esse trabalho. Nós reunimos aqui na página Estação da Luz Espírita o melhor acervo possível de matérias espíritas. A programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, livros, textos, palestras, etc. Fazemos uma seleção daquilo que acreditamos que atenda às suas necessidades para seus estudos, suas pesquisas e o seu lazer. Tudo sem fins lucrativos. O objetivo é esse, apresentarmos o trabalho dos nossos irmãos para que você encontre no mesmo lugar esse acervo que atenda às suas necessidades. Queremos agradecer sinceramente a sua participação e vamos ao programa Espírita Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, do livro Nosso Lar, com Silva Almeida, na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao excelente programa. Olá, queridas amigas, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa que estuda as obras do Espírito André Luiz, ditadas ao querido médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no início da série Vida no Plano Espiritual, que é o livro Nosso Lar, né? Então, nós, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E nós temos como hábito, não é, sempre iniciar as nossas transmissões com uma pequenina prece de abertura, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores desse trabalho, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo nesse momento e os que virão a nos assistir mais tarde, que juntem-se a nós nessa pequenina prece, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos ter o melhor proveito de tudo que será dito, estudado e comentado na tarde de hoje. Todos nós, encarnados e desencarnados, possamos realmente aproveitar essas orientações para a nossa melhoria íntima e para a nossa reforma moral. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que nos acompanha e orienta nesse programa, está no ar pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Nosso Lar. Bom, mas antes de prosseguirmos, não é, com o nosso programa de hoje, vamos cumprimentar as amigas que já estão aqui conosco, nos acompanhando, né? Nossa querida Lúcia Pelon. Oi, Lúcia. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Que possamos ter um estudo bastante proveitoso. Com certeza, querida, que nós teremos, se Deus quiser, né? Nossa amiga querida Iris Oeronide. Boa tarde, Silvia, a todos. Ótimo estudo. Se Deus quiser, querida, teremos sim, né? Então, vejamos aqui, deixe-me colocar a orientação do nosso programa de hoje, né? Que é justamente então, o nosso tema de hoje, né? Que é as trevas. E também vamos aí, colocar a nossa rádio aqui na né? Pronto, agora estamos prontos para iniciar, né?
o nosso estudo de hoje. Bem, pessoal, como vocês já viram, né, já falei, o nosso tema de hoje é o capítulo 44, As Trevas, né? As Trevas. Mas, como sempre, nós fazemos uma recapitulação foi o capítulo anterior, não é? Oi, Sônia. Tudo bom, querida? Boa tarde. Que bom que você chegou, né? Que bom que você está aqui conosco. E aí, vamos fazer então, a relação do que foi o nosso capítulo 43. Vejamos aqui no nosso livro de resumos, né? E o capítulo 43 foi justamente o capítulo em conversação, né? Em conversação. E André Luiz nos diz o seguinte: historia os acontecimentos da guerra nesse capítulo, nos planos visível e invisível, e enfatiza a importância da religiosidade na conquista da paz. Centenas de companheiros, após ouvirem o apelo do governador, se inscrevem para os trabalhos na defensiva das fronteiras umbralinas. André Luiz informa a Tobias da sua pretensão de se matricular e seguir com os demais, mas é aconselhado a não se precipitar, pois assumiu recentemente uma tarefa nova nas câmaras de reedificação. Relata o que o ministro Benevenuto presenciou na sua estadia na Polônia, o trabalho de socorro espiritual nos campos de batalha e que o sofrimento coletivo é dos jamais vistos por ele. Que os abnegados servidores espirituais apresentam extraordinária capacidade de resistência no amparo diuturno. Que no plano invisível se cria um ambiente infernal de proporções indescritíveis, vendo-se os recém-desencarnados fugirem apavorados dos missionários, chamando-os de fantasmas da cruz. Que os fluidos venenosos das metralhas somam-se às emanações pestilentas do ódio entre os humanos. Lamenta que seja impossível esclarecer e consolar os que desencarnam e se apresentam enlouquecidos, sendo racional que se entreguem aos precipícios das trevas para que sejam compelidos ao reajuste pelos pensamentos dignos que advirão com a dor. Assegura que os conflitos na Terra têm como base a falta de preparação religiosa para iluminar o raciocínio das inteligências apuradas. Que a Igreja é santa, mas o sacerdócio não é divino, enquanto não cuida da verdade de Deus, sem se envolver com a política partidária. Revela que, não obstante o espiritismo já ter aflorado na América e na Europa, há mais de 50 anos, ele marcha com lentidão, pois a maioria dos homens não possui olhos de ver. E que grande porcentagem deles aproxima-se da revelação divina para tirar proveito. Os médiuns são cobaias dos estudiosos e os seguidores acreditam mais na doença do que na saúde. Preocupam-se em materializar os espíritos, enquanto nós, espíritos, lutamos para espiritualizá-los. É um problema, né? Isso aqui, ele relata a situação lá na Segunda Guerra Mundial, em 1939. E hoje, em 2022, nós com certeza vivemos situação semelhante, né? Porque o mundo se vê às voltas com uma outra guerra que está nos chocando bastante, embora a sociedade nunca tenha, a humanidade nunca tenha vivido um período de total paz, não é? Pois sempre existe algum conflito em algum lugar. E esse conflito, estando lá na Ucrânia, né? Tendo a Rússia invadido a Ucrânia, muitas mortes, coisas terríveis, nos faz lembrar
que aquelas pessoas naquele local devam estar vivendo as mesmas sensações terríveis que André nos descreve que estavam ocorrendo naquela época na Polônia, né, quando o irmão Benevenuto lá esteve. Bom, então vamos abrir os nossos livros no capítulo 44, As Trevas. Vou pegar aqui um lápis para anotar, para não perder na leitura, né? Então vamos lá. As Trevas. Vencendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando, aliás, com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais como se estivéssemos em pleno paraíso. Olha que coisa, né? Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. Olha que interessante que o André está dizendo, né? Quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor. Olha que lindo, é o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, os pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho do homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Olha isso, gente. Olha isso. Oi, Bia, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você chegou, né? Muito bem. Bom, gente, aí olha o que ele está dizendo, né? Que quando nos reunimos aqueles a quem amamos, e a gente sabe, né? Quando nós temos as nossas reuniões familiares, estamos juntos daquelas pessoas que nós tanto gostamos, nós nos sentimos sempre muito bem, né, nesse ambiente. Então, ele está dizendo aqui, o Lísias, né? O Lísias está dizendo aqui, né, para o André, justamente isso. Quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através das quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Claro, se nós estamos juntos de pessoas que estão alegres, que estão contentes, né, nós vamos receber aquela vibração positiva. Da mesma forma, se estivermos em um núcleo, um grupo de pessoas pessimistas, não é? Infelizes, ou mesmo violentas e revoltadas, vamos receber também toda aquela carga que elas estão emanando. Não é? É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Interessante essa frase. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Então, se eu cultivo o bom humor, a alegria, os bons pensamentos, eu vou viver nesse clima sempre. E vou levar as pessoas com as quais eu me relaciono também esse mesmo clima positivo. Agora, se eu sou uma pessoa pessimista, negativa, acho que nada dá certo, eu vou viver, obviamente, o tempo inteiro nessa sintonia, né?
Então, cada criatura viverá daquilo que cultiva. Por isso é tão importante, né? Por isso é tão importante que a gente cultive bons pensamentos, porque cada um vive daquilo que cultiva. Então, se eu cultivo bons pensamentos, eu vou viver sempre num clima de bons pensamentos, não é? A Lúcia está aqui nos dizendo exatamente isso. A cada um segundo as suas obras. Com certeza, a gente sempre recomenda, gente, vamos cultivar bons pensamentos sempre. Às vezes a gente fica um pouco chateado com alguma coisa, você tenta fazer uma coisa e não dá certo, e você vai se deixando envolver por aquele sentimento de aborrecimento, de chateação. Mas é muito importante que você se dê conta no que você está se envolvendo. Naquele sentimento de aborrecimento, de chateação, não é? De irritação, e que você se conscientize e pare. Né? Pare antes que aquilo tome conta de você e transforme o seu dia num dia desagradável. Né? Num dia desagradável. Então, a gente tem que ter esse alerta, né? Esse alerta ligado. Nossa, isso aqui está me aborrecendo, está me irritando, não estou conseguindo, estou tentando há muito tempo e não consigo, que droga, já estou irritado. Aí você, não posso me deixar levar por isso. Então, eu vou parar, respirar fundo e dizer para mim mesmo, bom, se não dá para ser, deixa para lá. Hoje não vai acontecer, ou vou deixar para fazer outro dia, mas não vou estragar o restante do meu dia e da minha saúde, né? Da minha saúde, porque quando a gente está irritado, né, aborrecido, isso nos prejudica também, física e mentalmente, espiritualmente. Então, não vou me deixar levar por esse pensamento ruim. Deixa para lá, depois eu cuido disso, né? É o melhor que nós podemos fazer. Então, ele diz aqui, cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Não é, gente? Tem pessoas que passam o dia inteiro reclamando de alguma coisa, de alguma dor, né? Se dizendo pessoas infelizes, nada dá certo comigo, não é? Nada dá certo comigo, tudo que eu tento não dá certo, já sei que isso não vai dar certo. Tipo aquela síndrome da hiena, né? Da hiena hard, haha. Ó, Lipe, eu sei que não vai dar certo. Ó dia, ó céus, ó azar, né? Aquele desenho infantil que tinha aquela hiena sempre pessimista, né? Então, quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Com certeza, né? Com certeza. Então, já que nós sabemos disso, vamos cultivar a alegria. Vamos cultivar os bons pensamentos. Observando minha estranheza, concluiu. Não há nisso mistério. É lei da vida. Tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Olha, gente, olha que como é lógico isso. Você vai numa reunião onde todas as pessoas estão imbuídas do sentimento de fraternidade, de esperança, de amor, de alegria, né? Você vai sair dali super carregado dessas boas emoções, né? Mas de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o bem, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos, né? Muito cuidado com os locais que frequentamos, né? Os locais que frequentamos, porque, em geral, as pessoas estão muito mais voltadas a esses sentimentos de egoísmo, de vaidade, né? De crime, de maledicência, do que propriamente envolvidas com sentimentos
de fraternidade e de amor, né? Então, devemos ter cuidado quando nós chegamos a algum local e detectamos esse tipo de sentimento doentio e nocivo, tóxico, na verdade. E se estiver ao nosso alcance deixar o ambiente, deixemos o ambiente, para que não sejamos também contaminados por ele. Porque isso é muito certo. Você vai em um local onde as pessoas estão agitadas, revoltadas, não é? Você vai ficar impregnado daquilo. É como você estar na chuva, você vai se molhar, né? Você vai se molhar. Não tem como você estar na chuva e não se molhar, né? Então, a gente tem que ser muito vigilante com relação a isso. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Olha o que ele está colocando aqui. Como será o nosso lar? Como é o ambiente onde nós passamos, em geral, a maior parte da nossa vida, né? A maior parte da nossa vida, o nosso lar. Será que nós cultivamos um lar harmonioso, fraterno, unido, colaborativo, compreensivo? Ou no nosso lar nós vivemos as turras uns com os outros, brigando, reclamando, falando nomes desagradáveis, praguejando, não é? Lembrando a frase de André Andreou, aliás, de Mises, onde ele diz: cada criatura vive naquilo que cultiva. Cada criatura vive naquilo que cultiva. Então, se o seu lar é um lar em constante desarmonia, você vive em constante desarmonia. Você vive naquilo que você cultiva. Aí você pode dizer para mim o seguinte: mas eu tento ser tranquila, mas todo mundo na minha casa é agitado, é briguento. Todos podem ser, mas você não será, né? Porque se você não colocar mais lenha na fogueira da desunião, a fogueira não vai crescer. Pode ser até que ela venha a apagar, né? Se você, ao invés de colocar mais lenha, você colocar brandura, compreensão, que agirá como se fosse água colocada nessa fogueira, né? Nessa fogueira de vaidade, de desunião, de ódio, de desentendimento, não é? A Laudicea chegou. Oi, Lau, tudo bom, querida? Boa tarde. Muito atrasada, deve ser o que você quer dizer, né? Nós estamos começando agora, querida. Temos muito a fazer. Bom, então ele diz isso, que é muitíssimo interessante. E André diz, né? Tem razão. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura, né, da felicidade celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo, com certeza. Com certeza. Se o nosso lar não é um lar harmonioso, é um local de muito desconforto, né? De muito desconforto. E todos nós temos a obrigação de fazer do nosso lar o nosso castelo, né? O nosso porto seguro, o local onde iremos descansar das nossas lutas diárias externas, né? É para lá que nós vamos nos refugiar. Eu sempre achei que era muito triste a pessoa que tinha um lar tão desarmonioso que não queria voltar para casa, né? Então, nós temos que fazer de tudo para proteger o nosso lar, para que ele seja sempre, sempre o nosso porto seguro, o local para onde nós iremos voltar para descansar e nos preparar para mais um dia de trabalho no mundo exterior, né? No mundo que não seja do nosso lar. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. Referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral
e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano, ou seja, das trevas. Né? Então, o governador se referiu aos círculos da terra, aos círculos do umbral e aos círculos das trevas. E André diz que ele até então não sabia do que se tratava esse último plano, né, que era das trevas. Não seria região trevosa o próprio umbral, onde ele vivera? Vivera, por minha vez, em sombras densas durante anos consecutivos. É verdade, né? A gente sempre acha as trevas são o próprio umbral. Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ou seja, o governador falou, né, de núcleos, círculos da terra, do umbral e das trevas. E André falou, mas como assim? Trevas e umbral não seria a mesma coisa? E aí ele está perguntando, né, ao Lísias. Ele, Lísias, esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Gente, olha isso, né? Então, que ele diz que existem espíritos muito nobres que fazem a sua evolução, né, de maneira reta. Como ele diz, descobriram a essência divina em si mesmo. Nós sabemos que Deus colocou dentro de nós a essência. Colocou dentro de cada um de nós todas as virtudes que podemos desenvolver. Então, alguns espíritos, como o Lísias diz aqui, que são muito nobres, né? Espíritos nobilíssimos que descobriram a essência de Deus dentro de si mesmos, eles caminham em linha reta, né? Em perfeição, a situação de espíritos puros. Mas a grande maioria de nós não é assim. E ele diz que nós caminhamos como se caminhássemos em círculos, né? Tendo que repetir as experiências na matéria inúmeras vezes, né? Ele diz, nesse movimento, né, vamos repetindo marchas e refazendo velhos esforços, repetindo as encarnações. E aí ficamos à mercê de quê? De inúmeras vicissitudes, de inúmeros problemas, né? E ele diz que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados que ficamos no labirinto que nós mesmos criamos para nós. Né? E a gente fica caminhando ali, muitas vezes, sem encontrar o caminho reto que nos leve a Deus. Por quê? Porque nos perdemos. Né?
nos perdemos em inúmeros interesses menos felizes, que não tem nada que ver com a essência divina dentro de nós. Né? Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. São esses que estão nas trevas. Né? Ou seja, além da grande maioria, né, fica caminhando e tendo que repetir as experiências, muitas vezes, porque ainda não fez, né, ainda não enxerga a essência divina de si, que somos a maioria de nós. Né? Temos que repetir as diversas encarnações, com diversas dificuldades, problemas e vicissitudes. Existem outros espíritos em condições ainda piores, mais dolorosas que as nossas, que preferem caminhar às escuras. Porque a preocupação deles é muito egoísta. Eles são muito, muito voltados para si mesmos, e essa atitude egoística deles os absorve. E, com isso, eles acabam caindo em precipícios, né? E ficando lá no fundo do abismo. Né? São as trevas, são os abismos do umbral. As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, o que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu. A observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuravam-se-me antídotos infalíveis no veneno da vaidade e da tentação. Ou seja, o André está aqui perguntando para a Lísia se esse tipo de coisa também acontece no plano espiritual. Né? Onde ele diz que é um ambiente divino, né? As pessoas têm maior conhecimento da verdade, onde tem auxílio dos espíritos superiores, né? Que ele considera como se fossem antídotos, né? Para esse veneno da vaidade e da tentação. E aí, Lísias esclarece. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos que compartem ali batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Gente, isso que ele fala aqui é muito, muito verdadeiro, né? A Terra tem locais, não é? Paisagens, coisas lindíssimas. Gente, se nós observarmos, né, as florestas, os rios, os mares,
os animais, não é? Os pássaros cantando, os animaizinhos vivendo livres na floresta. E, ao mesmo tempo que nós vemos essa beleza toda que deveria nos extasiar, não é? Nos estimular a procurar Deus, nós vemos espíritos que, não obstante toda essa beleza, são absolutamente insensíveis a ela. Destroem as florestas, sem dó nem piedade. Caçam passarinhos pelo simples prazer de matar. Caçam animais que estão vivendo placidamente nos seus habitats pelo simples prazer de matar. Poluem os rios sem dó nem piedade, os mares sem dó nem piedade. Que espíritos são esses? Que espíritos são esses que não se deixam tocar por toda essa beleza que Deus nos oferece aqui no nosso planeta, justamente, como diz aqui Lísias, para nos estimular a buscar a essência divina dentro de nós. A primeira vez que eu fui ao Iguaçu e vi de perto as cataratas do Iguaçu, eu senti uma emoção muito grande. Eu me senti em total conexão com Deus ali, sabe? Observando aquele quadro lindíssimo das cataratas cheias, né? Aquela água toda aquela dança, toda aquela beleza. Eu senti naquele momento uma enorme conexão com Deus. E aí a gente pensa tantas outras coisas, não é? Quando você vai a um campo florido, a uma floresta, e fica ouvindo o canto dos pássaros, você vê os animaizinhos, não é? Você vê, de repente, aqueles pintinhos amarelinhos saindo do ovo, os patinhos também, tudo tão bonitinho, né? Os peixinhos nadando assim numa água límpida de um rio. Tanta coisa que nos remete a Deus, né? Mas muitas pessoas são insensíveis a tudo isso. E não se incomodam, não é? Em destruir a vida, destruir as florestas, os rios, os mares, os animais, destruir os animais maciçamente, fazer crueldade. Não é? Então, são esses espíritos que nós imaginamos que caem nessas trevas. Né? E aí, retomando aqui o texto que Lísias fala com André, o problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que comprem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito, de fato. Em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constituiu-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei:
Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará esse lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo, há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Olha isso, gente. Como se existem camadas, né? Camadas existenciais. E ele diz, cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. De acordo com a sintonia que você estabelece, você vai naturalmente se localizar, se posicionar naquela zona de afinidade. Então, se você é uma pessoa mais vinculada à amorosidade, não é? A fraternidade, a doçura, a gentileza, você vai estar posicionado em uma zona como essa. Se você já é uma pessoa com outros pensamentos, você vai estar numa mais baixa. E assim por diante. Até que os espíritos, que são bastante endurecidos ainda, vão se localizar em zonas compatíveis com o seu nível evolutivo, com os pensamentos e os valores que eles cultivam. Voltando à frase, né, aqui do início da nossa leitura, cada criatura vive naquilo que cultiva. Né? Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, Lísias continuou. Vejamos o que a nossa querida Laodicea está dizendo. Puxa, eu também chorei muito quando eu li tudo aquilo, exatamente. Eu fiquei muito, muito, muito comovida. Muito comovida quando eu estive lá. E as cataratas do Iguaçu são, para mim, o lugar mais lindo que existe no mundo. Não conheço nenhum outro mais lindo que esse, né? É maravilhoso. Bom, e aí nós temos aqui, muito amor de Deus ali presente, com certeza, é o que eu também acho, né? Com certeza. Heronides está nos dizendo o seguinte, é que os olhos parecem ver apenas o dinheiro, a competição desenfreada para se sobrepor aos outros, etc., mas totalmente cegos para o que de fato nos eleva. Com certeza, Heronides, com certeza. Efetivamente, o homem ele é muito ligado, né? Valoriza muito o que verdadeiramente não tem valor, né? Esquece sempre, a humanidade tende a esquecer que somos espíritos, né? Que somos espíritos vivendo temporariamente uma experiência material, né? E acha justamente o contrário, que somos matéria, né? Vivendo uma experiência na matéria. E que quando a gente desencarnar, vamos então virar pó, né? Espírito que não vale nada, que não tem lembrança, que não tem coisa nenhuma, né? Então é muito, muito importante, né? Que a gente veja isso. Por isso que nós temos tantos problemas. Porque o homem não valoriza o que precisa valorizar. Não valoriza a sua essência espiritual, né? Valoriza mais a parte material, que não tem valor algum, né? Continuamos, então. E aí o Lísias disse, né? Ele continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Ele está falando aqui para André, que André, quando desencarnou, ele pensou, né, onde ele ficou, né, da matéria do globo, né, de onde ele estava, que foi uma situação mais ou menos de sofrimento, próximo à coroa
e pensou, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Olha que interessante que Lísias está dizendo aqui, que nós temos a tendência a ver as coisas de forma superficial, né? Então, ele está dizendo que o André viu apenas o que ele alcançou ali, né, na crosta da Terra, após o desencarne, aquela região umbralina, digamos assim, o umbral superior, né? Umbral superior não, umbral médio, né? Que é muito próximo à crosta, e depois o umbral superior, que é na esfera, no nível em que está nosso lar. Ele esqueceu que existe para baixo também, que é o umbral inferior. Né? E ele diz que a vida palpita na profundeza dos mares e no âmago, no centro da Terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possui certas leis que nos escravizarão ou libertarão segundo as nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Exatamente. Né? Então, a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Então, vamos nos comparar com as aves. Né? As livres voam, não tem peso nenhum. E aí, em peso, nós podemos comparar as iniquidades, os nossos erros, né? Os nossos débitos vão nos retendo mais para baixo, nos impedindo de voar. Não é? Lembra daquela, vamos fazer uma analogia, lembra que a gente diz que o espírito, para evoluir, ele precisa de duas asas. A asa da inteligência, né, do conhecimento intelectual, e a asa da moral. Por que nós não voamos? Porque nós temos a asa da intelectualidade, do conhecimento intelectual e científico muito grande, mas a nossa asa da moralidade é muito atrofiada, então a gente não consegue voar. Né? Mas quando nós desenvolvermos as duas asas igualmente, nós iremos alçar voo. Né? Iremos para os páramos celestes. Né? Mas aí o que acontece? Ele fala aqui em 3 grandes níveis. Né? E ele compara as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. Ou seja, nós somos esse tipo de aves, né? Que estamos ainda embaralhadas no cipoal das nossas iniquidades, dos nossos erros. E a gente não pode voar livremente. Continuamos aqui, né? Nesse nível evolutivo. E existem outras que não estão presas nessa redinha, mas estão presas, estão ancoradas, digamos assim, em um peso muito grande. Por quê? Porque as suas iniquidades são tão grandes que não as tolhe como se fosse uma pequena rede, mas como se fosse um peso, como se fosse uma âncora pesadíssima que as retém na parte mais baixa. Né? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu.
qual acontece a nós outros que trazemos em nosso o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. É muito interessante, né? Isso. Nós temos níveis evolutivos que precisamos galgar. E o nosso planeta também. Né? O nosso planeta também. Veja o que o Lísias diz aqui. Como acontece a nós, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, ou seja, as boas atitudes, os bons pensamentos, não é? As virtudes já obtidas e as más atitudes, os vícios que ainda lutamos para nos livrar, né? Nós temos virtudes e vícios. E a nossa evolução, ela é baseada no número de virtudes e vícios alcançados. Né? No número de virtudes e vícios alcançados. Melhor dizendo, no número de virtudes, né, alcançadas e de vícios ainda vivos, né, atuantes dentro de nós e que nós estamos lutando para nos livrar. Né? Então, são os íntimos, os detalhes, né, as características superiores e inferiores que trazemos em nós. E aí ele diz que também o planeta traz em si expressões altas e baixas. E nessas expressões altas e baixas, onde os espíritos são levados a viver, a se localizar, né, após se desvencilharem da matéria, né, são essas regiões que vão corrigir o culpado e dar passagem àquele triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais em sua essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras embotará o sentido divino da direção. Olha isso, gente. Quantas pessoas não se comprazem em viver de maneira bastante negativa, com maus hábitos, com moralidade praticamente nula, fazendo de todas as coisas visando unicamente os prazeres da carne, né? Visando unicamente o ter, não importando em que nível, né? Em que consequências isso possa acarretar. Então, ele diz aqui, quem gosta de viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Ou seja, se você gosta só de viver, né, nas sombras, no caminho das iniquidades, você vai acabar com esse seu comportamento, com esse seu desejo, obstruindo o caminho, a direção, a orientação para seguir o caminho de Deus. Né? É a mesma coisa, uma estrada que é muitas vezes percorrida, ela está sempre limpa, né? E sem capacidade e intransitável, sempre limpa e transitável. Mas uma estrada que fica abandonada, né, onde ninguém passa, ninguém cuida, ela vai acabar. Como é que você vai estar por aquela estrada que já há anos e anos ninguém passa e que está totalmente abandonada, né? Cheia de entulhos, de buracos, uma coisa ou outra, né? Então, justamente, quem estime viver exclusivamente nas sombras embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo. E cada um de nós chegará ao local para onde está dirigindo os próprios passos.
Gente, aqui é bastante interessante isso aqui, não é? Então você veja, alguém que o tempo todo viveu ligado a iniquidades, a crimes, a falta de quando encarnado, ele então, o que ele fez? Ele danificou a estrada divina que o levaria para os páramos celestes. Então, quando ele desencarnar, por onde que ele vai caminhar? Ele vai caminhar às cegas por esse local de trevas, onde ele sempre viveu quando encarnado. E o que é normal que aconteça, por estar caminhando às cegas, ele vai acabar caindo onde? Nos abismos, que é o local que ele cultivou para si mesmo. Não é? Mas quem caminha na luz, quem busca se melhorar, quem busca ser bom, fraterno, amoroso, está cultivando aquela estrada divina que todos nós temos, né? Que todos nós, que é mostrada para todos nós, basta que a gente queira caminhar nela. Então, nós podemos fazer esse paralelo, não é? Nós, quando estamos na experiência na matéria, nós estamos cuidando, nós temos duas estradas para cuidar. Uma estrada que nos leva aos páramos celestes e uma estrada que vai nos levar, efetivamente, às trevas. Se nós buscamos sempre caminhar pela estrada que nos leva aos páramos celestes, a gente vai estar sempre trafegando por ali, sempre, ela vai estar cuidada, iluminada, clara. Né? E nós, quando desencarnarmos, vamos continuar seguindo por ela. Mas se nós, efetivamente, cultivamos a estrada, né? Dos vícios, das iniquidades, dos erros, da vilania, é essa estrada que vai se mostrar clara para nós. É essa estrada onde nós vamos trilhar depois, quando chegar o momento de voltarmos ao plano espiritual. E caminhando por ela, vai dar onde? Vai dar nos abismos das trevas. Né? Porque é onde isso nos conduz sempre. Né? É onde isso nos conduz. Então, quando ele diz aqui, quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção, ou seja, ele não conseguirá enxergar a direção, o caminho que nos leva a Deus. Né? E aí não é de se estranhar que ele acaba se precipitando nas trevas. Porque o abismo atrai o abismo. E cada um de nós chegará no local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Então não existe sentido nenhum em você levar uma vida toda torta, toda de iniquidades, de maldades, de erros. E acreditar que ao desencarnar você vai ser acolhido, por exemplo, em uma região superior, como o nosso lar. Não é? É óbvio que não vai ser assim. E dependendo do nível das iniquidades e de como você norteou a sua vida, você não ficará nem naquelas regiões umbralinas, né, próximas à Terra. Você irá descer ainda mais. Né? Então, nós podemos fazer, eu até fiz um esqueminha aqui no meu livro, mas não dá para mostrar para vocês, porque não vai aparecer na câmera. Então, nós vamos pensar na Terra. Né? Vamos fazer como se fosse uma laranja, né? A gente divide a Terra. Então, você tem a Terra, a crosta, onde nós estamos. Né? Acima de nós temos uma outra faixa, que é o umbral. Né? É onde fica nosso lar também. E acima desse umbral nós teríamos os mundos superiores. Né? Nosso lar está ali no umbral. É uma faixa vibratória, uma faixa espiritual acima aqui da crosta. Mas se tem alguma coisa mais problemática do que o umbral, né, são as trevas. E para onde vai? Se não pode subir, porque acima são os mundos superiores,
né? E nem é naquela faixa logo acima da Terra, do umbral, também não vai ser aqui na Terra. Vai ser onde? Nas profundezas da Terra. Então, considerando como se fosse uma camada de uma cebola, o centro seriam as trevas, né? Digamos assim, aquela parte meio do meiozinho, né? Seria a Terra, né? Acima, a casca seria o umbral, e quando não tem mais casca nenhuma, fora, lá da fora seriam os mundos superiores, né? O que nós temos que entender é o seguinte: o âmago da Terra é onde ficam as zonas, né? As zonas trevosas, né? As zonas trevosas. Ou seja, quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo. E cada um de nós chegará ao local para onde está dirigindo os próprios passos, né? Bom, meus queridos, nós então concluímos o nosso capítulo de hoje, né? Muito interessante essa colocação aqui de André, nos mostrando de onde se situam as regiões trevosas do mundo espiritual, no âmago da Terra, né? Para baixo, né? Para baixo da Terra estão essas regiões ditas trevosas, né? Que são regiões realmente de muito sofrimento. A Ralta chegou aqui, boa tarde, Elizabeth, você chegou, né? A Simone Miranda. Oi, Simone, boa tarde, com a luz de Jesus Cristo, gratidão, Daniela Pires e todos ligados a ele. Piraúba, Minas Gerais. Que bom que vocês estão aqui conosco na nossa web rádio Cristo Consolador. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que continuem nos seguindo, né? Que se inscrevam em nosso canal e nos ajudem a divulgar a doutrina espírita também. Vamos, queridos, chegamos ao final do programa de hoje, né? O nosso programa Vida Após a Vida, esse programa que estuda as obras de André Luiz, né? Estamos estudando, quase chegando ao final, do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série. Então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira com mais um capítulo do livro Nosso Lar. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.